A Remedy Entertainment revelou no final do ano passado que um dos seus jogos mais amados, Alan Wake, iria receber uma sequência em 2023. Essa empresa, que é considerada como uma das melhores no ramo de construção de mundos imersivos e únicos, está ressuscitando talvez a sua mais interessante ideia com Alan Wake 2. Mas o que podemos esperar desse novo jogo? Qual será o enredo? O que pode ter de possíveis novidades? Você vai ver isso agora, bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Juan. Então, jovens, seguinte, tudo indica mesmo que Alan Wake vai emergir das sombras no próximo ano para uma continuação. Isso já foi confirmado pela Remedy. E o que se sabe até agora é que o segundo título vai trazer o escritor em apuros ressurgindo novamente depois de seu destino incerto de enfrentar o mal no mundo. Inclusive, galera, uma coisa interessante é que o jogo Control, lançado em 2019 também pela Remedy, revelou que Alan Wake fazia parte do seu universo. E mais, que o próprio personagem Alan Wake estava sendo investigado ativamente pela agência reguladora sobrenatural titular, o Bureau of Control. E essa revelação desse crossover com certeza aqueceu o hype da galera que tá esperando ansiosamente esse jogo, e lógico, fez muitos fãs pensarem como se daria os próximos lançamentos. Mas uma coisa é certa, pessoal, com a estrutura metanarrativa e cenário sobrenatural do jogo, parece que tudo é possível, né? E falando em possibilidades, o segundo DLC de Control expandiu ainda mais o universo compartilhado entre os jogos, explorando bastante a investigação do Bureau sobre os eventos que aconteceram em Bright Falls. E mais, o DLC também viu o retorno do próprio Alan Wake, mostrado em sequências narrativas que provocavam um destino final. A Remedy, jovens, não uniu esses dois universos apenas por causa do fanservice. E esse episódio de DLC possivelmente lançou as bases para o novo diretor do Bureau, Jesse Faden, encontrar o Wake de alguma forma no próximo Alan Wake 2, ou seja, tá tudo conectado, né? Além disso, o potencial de crossover e colaboração entre Faden e o Wake enquanto eles assumem a Dark Presence é bom demais para deixar passar, né, pessoal? Agora, a Remedy sempre foi um estúdio que gostava de se envolver com o estranho e o diferente em jogos, como o Max Payne, por exemplo. Mas a empresa não se limitou até Alan Wake, que se desviou para o território do horror atmosférico e sombrio. O jogo original não foi apenas elogiado por sua estrutura narrativa incrivelmente inteligente, mas também por seu cenário assustador na cidade fictícia de Bright Falls, no noroeste do Pacífico. E assim, Alan é um protagonista literalmente preso em uma assustadora cidade montanhosa sem esperança de fuga, e o primeiro jogo acertou esse sentimento com o cenário e construção de mundo. Mas o spin-off American Nightmare de Alan Wake levou as coisas das montanhas para um cenário de deserto menos assustador, e isso acabou decepcionando os fãs. E com o breve trailer de anúncio da continuação do jogo, parece que o cenário original de nevoeiro e de deserto vai voltar, uma coisa que chamou bastante a atenção dos fãs. Agora, uma das coisas principais que fizeram do jogo original parecer único foi a estrutura narrativa. Apesar de ser um lançamento narrativo completo, o jogo foi dividido em episódios, como se fosse um programa de televisão, sabe? Com finais de suspense e uma recapitulação dos eventos anteriores. E Alan Wake, pessoal, é um jogo muito inspirado no trabalho de David Lynch e sua icônica série de televisão Twin Peaks. Basicamente, uma das coisas que podemos esperar em Alan Wake 2 é que possa ser reintroduzido esse estilo e continuar contando uma história através das lentes de um programa de televisão. E mais, o jogo original constantemente quebrava a quarta parede, que é a interação com o público, né? E frequentemente dava aos jogadores a narração não confiável e até questionava se o personagem realmente existia. E essa interação com o espectador pode funcionar bem numa continuação, porque contribui ainda mais pro estilo estranho do jogo e mantém os jogadores adivinhando o que realmente está acontecendo. Agora, enquanto o primeiro jogo impressionou os jogadores e os críticos com uma maneira interessante como contou sua história complicada, por outro lado o jogo foi criticado por sua fraca mecânica de tiro e jogabilidade. Muitos jogadores na época acharam a mecânica de lanterna do jogo usada para enfraquecer os inimigos Dark Presence executada de maneira desajeitada e o movimento do jogador rígido demais. Isso ficou ainda mais evidente na remasterização do primeiro jogo no ano passado, que infelizmente não atualizou os controles. Mas desde o lançamento original do jogo em 2010, galera, a Remedy continuou aprimorando a jogabilidade. E o último lançamento da empresa, Control, não apenas apresentava uma ótima narrativa, mas também um excelente conjunto de mecânicas de jogo. Essas mecânicas pareciam rápidas e adaptáveis, além de divertidas de se envolver. E Alan Wake 2 pode continuar construindo a evolução do estúdio e entregar um jogo que seja tão divertido de jogar quanto de experimentar a história também, né? Sendo bem sincero, pessoal, é um jogo que no geral tem muito potencial, só basta os desenvolvedores melhorarem algumas coisas do primeiro jogo pra continuação, né? E claro, também se manterem fiéis aos aspectos do jogo assustador que fizeram vários fãs se apaixonarem, né? Mas diz aí o que você acha desse novo jogo, tá ansioso com o lançamento? Então deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver na continuação. Sério, pessoal, é muito legal quando vocês opinam, é muito legal quando vocês comentam, pô, eu fico só felicidade. E como é de costume, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, claro. Se inscreve no canal, galera, isso ajuda muito e a gente vai crescendo junto a cada dia, eu tenho certeza disso. Então é isso, pessoal, até a próxima, valeu, fui!